Aula de ciências. Essa lição será neste livro. Nós vamos estudar hoje as páginas 26 e 27. Abram o livro e acompanhem comigo. Na terra e na água. Podemos agrupar os ambientes de diferentes maneiras. Uma delas é dividi-los nos grupos dos ambientes terrestres e dos ambientes aquáticos. Nós vimos esses dias o que são ambientes, não é? São os lugares ao nosso redor. Vou explicar alguns tipos aqui. Ambientes naturais terrestres. No planeta em que vivemos, existem diversos tipos de ambientes naturais terrestres. As florestas ou matas são um exemplo. Então, florestas e matas são ambientes terrestres. Nesses ambientes existem muitas árvores, mas também outros tipos de plantas. Vários animais vivem nas florestas e nelas costuma haver água em pelo menos algum período do ano. Então, apesar de ser terrestre, tem um pouquinho de água, pelo menos em algum período do ano. Mas a maioria daquele ambiente é terrestre. Os campos com plantas menores e poucas árvores também são exemplos de ambiente natural terrestre. Então, além das florestas e matas, os campos também. As plantas são menores, mas não deixa de ser terrestre. Nos desertos, que podem ser bem quentes ou bem frios durante o dia, há pouca água disponível. Mas algumas plantas e alguns animais sobrevivem a essas condições. Então, o deserto também é um ambiente terrestre. Aqui tem duas imagens. Aqui, ó. Trecho de Mata Atlântica em Itapiraí, em São Paulo. O bugio, que é esse animalzinho aqui que a gente já viu, é um animal típico desse ambiente. Então, o bugio ele vive nesse ambiente aqui. Apesar de ter essa água corrente, é um ambiente terrestre. E nesse outro ambiente que quase não tem água? É o deserto do Atacama, lá no Chile. O lagarto corredor do Atacama, no destaque, só existe nesse ambiente. Aqui, ó, destaque. Aqui tem um lagarto corredor lá do Atacama. Ele vive nesse tipo de ambiente. Esses são dois exemplos de ambientes terrestres. Vamos agora aos ambientes aquáticos. Ambientes naturais aquáticos são os rios, lagos e oceanos. Esses são exemplos de ambientes naturais aquáticos. Vocês sabem qual é a diferença? Os rios são formados por água doce e correm de um ponto a outro sem parar. Nos lagos, a água é mais parada e pode ser doce ou salgada. Já os oceanos, que onde tem as praias, têm água salgada e ocupam grandes áreas do nosso planeta. Vários seres vivos, como plantas e animais, vivem nos ambientes aquáticos. Conheça alguns exemplos. Então, lá nos ambientes aquáticos vivem alguns tipos de plantas e de animais. Vamos conhecer alguns. Plantas. A planta chapéu de couro, ela pode sobreviver embaixo da água. Suas raízes ficam enterradas no fundo do rio. Olha só, parece que ela está enterrada lá na terra, lá para cima, mas não é. Ela está na terra, mas dentro do rio, lá na água. Essa aqui é outra, o alface d'água. Ele flutua em lagos. Suas raízes não estão enterradas e apenas parte de suas folhas fica fora d'água. Olha que interessante. Diferente desse aqui que a raiz está enterrada, a raiz do alface d'água fica boiando e a parte da folha fica para fora da água, mas ele vive em ambiente aquático. E a Vitória régia? Ela tem as raízes enterradas no fundo dos rios e suas grandes folhas boiam na superfície. Olha só,
Vocês já devem ter visto desenhos de Vitória Régia por aí. E geralmente a gente só vê a parte que está para fora da água. Olha que interessante como é lá dentro. Conhecemos 3 tipos de plantas aquáticas. Agora vamos nos animais. Os jacarés, como o jacaré do Pantanal, passam parte do dia dentro dos rios, onde nadam e procuram alimento. Então, os jacarés do Pantanal, eles até saem da água, mas muito pouco. A maioria do tempo ele fica lá dentro da água, procurando até os alimentos. E nadando, claro. Assim é o peixe, né? Esse vocês já conhecem. Os peixes passam a vida toda dentro da água. Se tirar, ele morre, né? Como é o caso desse acarabandeira. Esse aqui é o nome desse peixe, mas qualquer outro peixe vive sempre na água, seja em rios, lagos ou no aquário, mas tem que ficar na água. E agora a tartaruga. As tartarugas marinhas, como a tartaruga oliva, essa aqui, saem dos mares apenas para colocar seus ovos na areia da praia. Então as tartarugas, elas ficam lá no fundo do mar. Ela só sai para botar o ovinho. Ela vai lá na areia, bota o ovinho e depois ela volta. E o mesmo acontece com esses ovos. Quando eles quebram e saem as tartaruguinhas, elas vão correndo para o mar. Sabiam? Acabamos o assunto de ciências de hoje. Não tem exercício de escrever. O exercício era aprender sobre os ambientes naturais terrestres e aquáticos. Vocês aprenderam? Para saber um pouquinho mais, assistam o outro vídeo também que eu mandei.